Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje não é com um cantor ou uma cantora, não, mas é com uma figura que trabalha com muita gente, entende muito desses bastidores que a gente gosta tanto. Eu tô tentando há muito tempo, tá? Aquelas entrevistas que você batalha, batalha, e finalmente eu consegui trazer aqui a Esther Rocha, tudo bem? Prazer, Piunte, estar aqui com você. Eu quero falar que eu admiro o seu trabalho, Obrigado. acompanho o seu trabalho. É muito bonito ver a maneira como você conduz o seu trabalho e o serviço que você presta para a música sertaneja. Não é de hoje e é um serviço consistente. Para mim, estar aqui é um troféu, cara. É um Não, para com isso. reconhecimento de que eu tenho alguma importância nesse universo e é um prazer. Tanto que eu deixei para gravar isso no momento em que eu tivesse tranquila, porque você é um ícone, você é um ídolo para mim, você é um cara Pelo que amor eu de Deus. admiro, acompanho e torço. Porque pessoas como você tem que ter o espaço que você já tem, mas você tem que amplificar muito isso. Eu vou explicar para quem não conhece de nome, a Esther, o pessoal que gosta de sertanejo está assistindo. A Esther, ela passou por alguns trabalhos e os trabalhos mais legais possíveis, né? Você passou por muita gente te conhece por conta do Gugu. Ela foi assessora de imprensa do Gugu a vida toda, né? Basicamente do sucesso 30 dele, anos. 30 anos. Ela é fundadora do Fuxico, dona do Fuxico, do site que mudou a indústria também, mudou a cobertura de jornalismo na internet. Jornalismo não, cobertura de entretenimento e celebridades na internet. E também ela trabalhou, antes de tudo isso, na Continental, uma das gravadoras mais importantes para o sertanejo. Hoje, o acervo da Continental faz parte da Warner. Então a gente fala que a Warner tem o grande acervo do sertanejo, tem Milionários é Rico, Tio Carreiro e Pardinho, João Paulo e Daniel, muita coisa tá com a Warner, mas tá com a Warner por conta da Continental. Hoje a empresa, hoje não, né? Há muito tempo compraram e naquelas aquisições gigantes de gravadora. Ô, Esther, você faz uns 2 anos que eu te chamei, eu acho que a primeira vez, Faz. e você até me respondeu uma vez que você quase veio. Você falou assim, ó, tá rolando essa polêmica do Gugu, essa questão da discussão de herança. Eu não posso falar desse assunto, primeiro porque era segredo de justiça, segundo porque você não queria também se meter nesse imbróglio todo. Sim, sim. Como é que tá hoje? A gente soube que no final do ano passado foi resolvido, né? A família se resolveu. E calmou pra você? Tá mais tranquilo? Ah, acabou o problema judicial. Fizeram um acordo familiar, que é o que deveria ter sido feito desde o começo, Piunte. Foram 5 anos de dor, de sofrimento para uma mãe de 90, hoje 95 anos, para um filho, para uma irmã que é uma pessoa maravilhosa, parecida, é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Mas fizeram um acordo, tudo se resolveu, mas infelizmente isso deixa cicatrizes. Por 5 anos eu administrei, eu fiz uma gestão de crise de um cara que não estava aqui. Não estava aqui para se defender. Então, o que aconteceu com o nome do Gugu é assustador, Pionte, porque todo mundo, e até hoje, fala o que quer sobre o Gugu, sobre o filho do Gugu, sobre a família do Gugu. E isso agora, o tempo dirá o que vai acontecer. Para mim, acabou. Eu estou encerrando essa jornada que eu tive desde a faculdade com ele. Eu tive um hiato aí grande, que eu fiz um trabalho com sertanejo, que eu me orgulho e sinto saudade, mas finalmente acabou. Agora, eu não tenho, no Brasil, e olha, América Latina, eu não tenho no mundo registro de algo como foi vivido pós-morte do Gugu. É assustador, é triste, acima de tudo triste, porque um cara que eu conheci na faculdade, que construiu uma história grandiosa, não sozinho. Ele e Fausto Silva construíram uma história que não vai mais se repetir. A TV brasileira, se você for estudar a TV brasileira, esse ano, os 90 e 2000, é uma coisa
é uma coisa viva, era uma adrenalina. E aí construiu uma história linda de vida, de respeito pelas pessoas. E tudo isso, no dia que ele foi sepultado, 2 dias depois, isso tudo foi jogado numa lata de lixo. E, infelizmente... E aí virou praticamente... As pessoas começaram a achar que era domínio público. Eu falo, até hoje tem aí pseudos jornalistas, porque eu acho que falam, eu falei, eu vi, eu sei, eu fui ameaçado. É tudo mentira, 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 mentira. A dor te impede de tomar determinadas... Se eu tivesse esse perfil de, olha, não fale isso que eu te processo... A dor que eu estava sentindo não me permitiria. Era uma dor de um irmão que a vida foi tirada de uma hora para outra. Na véspera, a gente conversando, no dia seguinte ele já estava ali praticamente morto. E aí virou domínio público, cara. É assustador. E não só assustador, Piunte, do lado de quem propaga essas coisas. É assustador como as pessoas... opinam sobre o que não sabem. Eu acho que o ser humano está precisando de adquirir, de resgatar um protocolo, um decoro, um respeito, sabe? Mas, felizmente, isso tudo acabou. A minha torcida é que essa família possa ter paz, em especial a Dona Maria do Céu, que... Eu lembro que o Gugu sempre falava para mim, eu brincava muito, todo ano ele fazia uma viagem de navio com a mãe. Eu falava, todo ano você se manda e vai fazer essa viagem com essa família e tal. Ele falou assim, para minha mãe, tudo. O amor desse cara pela mãe, e eu acho que... Eu já gostava da Dona Maria do Céu. Hoje eu digo assim que eu tenho amor por ela. Assim, eu olho para ela, ela me emociona, eu gosto de estar perto, de conversar, porque eu não sei se eu... como mãe que sou, suportaria a dor que essa senhora viveu. Então, assim, agora, daqui para frente, é uma história que espero que seja mantida, que seja reescrita da maneira como ela deveria. Nesses 5 anos, eu fiz a curadoria de um acervo com uma pessoa especializada nisso, e esse acervo... ele manteve o Gugu vivo. Existem hoje 2 conjuntos num dos prédios do Gugu, 2 grandes conjuntos de escritório, onde tudo da carreira do Gugu está lá. Então, é muito bonito. Recentemente, o SBT recorreu a esse acervo, a Record recorreu a esse acervo. E, para mim, que foi um trabalho totalmente idealista mesmo, ouvir das pessoas, dos diretores, dos câmeras, dos produtores falar... Não existe no Brasil um acervo como o do Gugu. Isso é um troféu. Esse é um troféu que eu quero para mim. Só o troféu. Sabe? Só o reconhecimento. Porque meu amigo merece. Mas agora, vida que segue, e ele segue a dele, e a gente segue a nossa, e que essa família tenha paz. Porque ele tanto fez para proporcionar para essa mãe e para os filhos uma vida super, super ok, né? Mais do que ok. Sim. Então, que agora eles sigam em paz. Eu acho que esse é o segredo, esse é o caminho. Eu até comentei antes aqui, eu falo com a Silvia Comeneiro às vezes sobre esse assunto. A Silvia era assessora da Marília quando ela faleceu. E, de certa forma, ela vai acabar como assessora da Marília para sempre, porque sempre que alguém precisa de alguma informação, principalmente da imprensa, liga para ela. Não tem muito para quem ligar. O pessoal de imprensa não tem acesso ao escritório, Sim. não tem acesso à família. Liga para quem era assessora. O telefone seu toca até hoje? Direto, não passa uma semana. E eu vou te falar, eu conheço a Silvia muito bem. A Silvia foi para a gravadora Continental Chantecler quando eu saí. Então eu me sinto um pouco... assim, fui antecessora dela. E eu sei que ela deve pensar igual. Enquanto me ligarem para perguntar alguma coisa do Gugu ou do João, né, que geralmente as pessoas querem muito saber do João Augusto, eu vou atender esses telefonemas com o mesmo carinho que eu sempre atendi os telefonemas para falar do Gugu. Porque
Não tem como, é uma história que a gente construiu, né? E acho que eu dou graças a Deus quando alguém me liga, porque nesse universo em que as pessoas já nem ligam mais para saber ou para checar, quando alguém me liga, eu faço questão de auxiliar, de encaminhar, explicar, olha, fala com essa pessoa, fala com esse sobrinho, ou fala com essa mãe, ou vamos tentar que você fale com a irmã, que ela é super low profile, mas... então, sim, até hoje, as pessoas querem saber e me ligam, e eu me sinto honrada por isso, me sinto muito honrada. Você deu algumas entrevistas nesses últimos tempos, acho que não todas que pediram, porque senão você ia estar todo dia na televisão. Algumas coisas te incomodaram. Eu não vou entrar nos assuntos específicos para não crescer o que você disse que não é verdade. Mas rolaram assuntos no sentido de que, não, a verdade da morte é outra. E aí falavam, você lida como? Porque você já não era mais assessora, mas você se intrometeu. Você falou, não, é agora. Então, Pionte, eu nunca consegui deixar de ser assessora do Gugu até hoje. Nesses 5 anos eu trabalhei o que eu não trabalhei nos outros 25. Realmente falam coisas absurdas, porque é o que eu te falei, caiu no domínio público. Eu lidei... Bom, nos primeiros dias, quando essa questão judicial explodiu, teve algumas pessoas que eu coloquei nos seus devidos lugares. Eu falei o que tinha que ser. Até teve uma gravação, não vem ao caso para quem, que viralizou, não sei por que vazou. Eu acho que até a pessoa vazou e depois se arrependeu. Porque toda a imprensa séria foi, é verdade. foi a meu agora, favor. Não tinha lembrado disso. Você deu uma descascada. Não, né? eu descasquei porque eu acho assim que a grande pergunta que se faz quando algo assim acontece, e naquele caso, eu falava assim, você tem mãe? Todos nós temos. Mexe com a sua mãe. Né? Você tem filho, você tem mãe. Então, realmente, eu lidei no começo muito... de uma maneira passional, mas depois, nesses 5 anos, existia toda a questão judicial e a família do Gugu respeitou essa questão judicial com todas as letras. Mas existia uma indústria vazando coisa que você fala, cara, como que pode? Coisas, segredo de justiça, eu falo de boa, gostaria de um dia dar uma palestra. Não existe, Pionte. Não existe. As pessoas têm acesso a processos, e aí você fala, mas como isso? Dá um dinheirinho para alguém de dentro de algum lugar. Então, realmente, eu enfrentei isso de uma maneira... Fui aprendendo. Eu tenho pessoas a quem eu recorro quando eu preciso, que sabem mais que eu. Tem uma pessoa que se chama Olga Curado, que é uma gestora de crise, é uma pessoa que treina grandes personalidades do mundo, do Brasil, e que ninguém sabe. Trabalhou muito com políticos, e eu sempre falo, me ajuda. Porque num determinado momento, para o Gugu, a gente recorreu para ela lá atrás, no caso, o PCC. Ah, tá. E ela me ajudou muito, virou uma amiga, tenho a felicidade de falar isso. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil porque chega uma hora você não sabe mais o que é trabalho e o que é vida, cara. E eu não dormia à noite, eu acordava chorando, falava, não pode isso acontecer, como que isso está acontecendo? E eu que sou uma pessoa muito... a minha vida toda eu trabalho muito a questão da espiritualidade, eu acredito que a gente nunca acaba aqui. Então, eu me machuquei, herdei algumas sequelas disso, que agora eu estou resolvendo. Mas foi difícil. Nunca vivi nada semelhante, porque você não conseguia parar de pensar nisso, cara. Era um negócio muito louco, assim. Não consegui tirar férias por 5 anos. Não conseguia desligar a chave e ligar em outra, sabe? Mas... acho que tudo a seu tempo, Deus sabe o que faz e não assim precisava ter durado tudo isso, né? Era mais fácil ter sentado todo mundo e resolvido. Olha, eu vou falar uma frase até que sem nenhum julgamento à categoria, mas quem ganhou, só um determinado tipo de profissional ganhou com isso, que são os advogados. Meu amigo construiu um belo patrimônio e sempre teve grandes, e tem grandes advogados, pessoas que cuidam
da vida dele toda, que cuidaram, mas só advogado ganha dinheiro com isso. E isso poderia... Eu sempre pensava assim, se o Gugu tivesse vivo, negociaria, vamos pegar esse dinheiro aqui, se a gente soubesse, vamos fazer alguma coisa para alguém, alguma coisa relevante, daria para fazer grandes coisas. Eu vou voltar na sua história, falar da Esther agora especificamente, mas é que já que você falou disso, eu tinha uma curiosidade, e é curiosidade mesmo. Até num dado do Globo, saiu em todo lugar, mas só para dar uma referência, uma matéria do Globo diz que foi dividido 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mais ou menos isso, é. Que é assim, por mais que ele tenha ficado na televisão boa parte da vida e em primeiro lugar na audiência, brigando, ninguém ganha esse dinheiro, né? É uma questão de multiplicação de valores. O Gugu é jornalista. Né? Basicamente é um cara formado em jornalismo, assim como a gente. E jornalista não tem muito a cultura de ser um empreendedor e um investidor e não sei o quê. Ele tinha alguém que fazia investimento, tudo, ou ele mesmo tinha isso? Ele sempre teve boas consultorias, mas o Gugu tinha... Ele era um realizador. E o Gugu sempre deu muito valor para todas as conquistas dele, ele sempre respeitou o dinheiro. O Gugu nunca ostentou. Nunca era um cara que saía comprando 50 carros. Não sei, ele soube investir. E ele tinha uma cabeça inquieta. Gugu, o grande ponto que nós nos identificamos, e isso não foi na faculdade, foi depois, quando a gente começou a trabalhar juntos, era a curiosidade. E eu sou muito curiosa. Quando eu montei, por exemplo, o Fuxico, cara, o que é um site? Eu não sabia. O que vai ser a internet? Tinha lá a BBS, que era um negócio que você entrava e te dava algum tipo de informação. E a gente tinha muito isso. Vamos descobrir? Ele falou, vai lá, descobre o que é. E aí descobri, e desvendar, desbravar. E ele sempre foi um cara que soube guardar, soube investir. Porque não, realmente... E num determinado ponto, num determinado momento, Piunti, esse cara tinha 16 minutos de merchandising por domingo. Era muito caro, né? Muito. Fora os intervalos comerciais. Que aí entravam nos comerciais as bandas, os negócios, os parques, isso, aquilo. Dele também, muitas coisas dele. Muita. Ele acertou muito, errou muito em questões de negócio, não teve muita coisa que não deu certo como ele esperava, mas ele tinha o faro para o negócio. E ele era inquieto. Então, essa inquietude fez que ele levantasse esse patrimônio extremamente merecido. É muito alto, né? Não é mais ou menos alto. O grau é dele ou não? Foi dele ou não? O posto? Não, um posto. Ah, tá. A Rede Grau não tinha nada do Gugu. Que era Grupo Antônio Augusto, não. Um posto que é ali na Castelo, que acho que ainda é do grupo, não sei te precisar isso, posso estar falando alguma coisa equivocada, mas muita coisa, e muitos imóveis. Alphaville, quando o Gugu foi para lá, o Alphaville de São Paulo e tudo, ele começou a comprar tudo que era terreno e construir a coisa, e ele comprava um terreno imenso, e todo mundo queria construir algo no terreno dele, então ele se associava muito. E assim foi a vida toda. Mas é um patrimônio de trabalho na televisão, que foi direcionado para outros negócios, muito bem direcionado. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. E foi parar na Casper por quê? Casper Líbero, para quem não sabe, é uma das maiores faculdades de jornalismo. Desde os 14 anos eu queria fazer jornalismo. Na verdade, eu queria fazer duas coisas, jornalismo e história. E a Casper Líbero sempre foi cotada como a melhor escola de jornalismo. Quando eu entrei em jornalismo na Casper e entrei em história na USP, mas eu não pude cursar. Comecei, mas não pude cursar a USP porque eu não tinha grana para condução, cara. Ou vai para cá ou vai para lá. E minha prioridade era jornalismo. E aí entrei muito bem pontuada lá na Casper e tal, e eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Eu sempre gostei de escrever, contar histórias. Então, eu fui feliz na minha escolha. Eu acho que... eu tenho certeza que eu não saberia, talvez, seguir uma outra carreira. O jornalismo me abriu para muita coisa, mas
até hoje, a minha base, a minha estrutura, tudo que eu vejo, que eu olho, que eu assisto com o olhar de alguém que talvez possa vir a reportar aquilo para algum grupo, de alguma maneira, estudar aquele momento, enfim. Mas você já imaginava que iria trabalhar com música, entretenimento, TV? Olha, não. Sim e não. Eu sempre amei música, muito. Os primeiros trabalhos que eu fiz na minha vida, com 14 anos, 15 anos, eu cheguei a vender assinatura de revista, da revista Visão, por exemplo. E eu ganhava lá um dinheirinho, era para comprar ingresso para ir em show, escondido, inclusive, da minha mãe, e eu comprar disco. E quando eu entrei na faculdade, Piunti, para pagar a minha faculdade, eu peguei um estágio, era um estágio do CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Nossa, eu ficava ali na Paulista Uhum. com a Brigadeiro, com os coletinhos cor de laranja, atravessando as pessoas na rua. Ah, é? Meio período. Ah. Eu entrei na faculdade e fiz muitos amigos. Entre esses amigos, um cara que talvez você conheça, que foi e é até hoje do mundo fonográfico, José Antônio Pena. O Zé, que todo mundo chama ele de Pena, mas para mim é Zé, ficamos muito amigos. Ele falou assim, ele trabalhava na EMI Odeon. Ele falou, eu vou te arrumar um trabalho, assim que tiver uma oportunidade. E ele me arrumou um trabalho de recepcionista e telefonista na EMI Odeon. Eu tinha 18 anos. E eu descobri um mundo que eu não sabia que existia, cara. Era a gravadora dos Beatles, tá? Eu ficava na recepção e tinha um sofá de quem chegava para conversar com as pessoas. E um dos meus grandes companheiros nesse sofá, que pelo menos uma vez a cada 10 dias ia lá e ficava tarde conversando comigo, chamava-se Adoniran Barbosa. O senhor Adoniran sentava ali e conversava. E ali eu descobri um mundo. Ali eu descobri que existia um posto nas gravadoras de assessora de imprensa. E eu mirei naquilo, eu falei, cara, eu vou ser isso. Eu quero ser isso. E trabalhei para isso. Não consegui na EMI, porque tinham 2 assessores já há muito tempo. Aí o mesmo amigo foi para a CBS na época, para lá, e me arrumou um trabalho de secretária de vendas na CBS. Eu fui, mas não era aquilo. Na CBS eu conheci o Aymar, que era o assessor de imprensa, ficamos amigos. Mas não era aquilo. E aí, contatos com os divulgadores, todos até hoje são meus amigos. Eu ouvi uma história assim, a Continental Chantecler não tem um departamento de imprensa. Não sabia por quê. E aí eu não sei quem me indicou para ir lá conversar. Eu queria trabalhar o rock and roll. Eu queria o Warner, que tinha ali... A EMI tinha Blitz, Paralamas, Legião. Eu estava lá quando foi lançado, fiz parte disso dentro, eu já era secretária de divulgação. Aí me chamaram na Continental Chantecler, e foi uma coisa muito louca. Eu entrei num universo paralelo, era uma gravadora regional. Uhum. Mas, nessa época, o Wilson Souto Júnior estava indo para lá. O Wilson Souto foi o cara da cultura paulistana, do Lira paulistana. Então, ele estava indo para lá para levar, inclusive, um outro nicho que não só o regional. Porque era assim, a música de Belém, Alípio Martins, Chantecler. A música do Sul, Gaúcho da Fronteira, Borguetinho, Berenice Azambuja, Continental. A música caipira, Continental. A música nova, sertaneja, Continental. A música da Bahia, que não existia, Olodum. Ninguém sabia quem era Chiclete com Banana. Fui para lá, falei, tá, então vamos ver como que tá esse departamento. Eu estava iniciando a minha história. Estava me formando. Não tinha. Teve lá alguns assessores e tal. Falei, vou ficar aqui, né? É um trabalho. Piunti, não tinha nada, não tinha cultura de press release. Só que quando eu fui para Continental, o primeiro press release que eu fiz na minha vida, na EMI, porque os amigos me encaminharam e o artista estava começando também, então a gente ficou amigo. Até essa semana passada ele estava no podcast e mandou um beijo para mim. Foi o press release de Rolam as Pedras, do Kiko Zambianchi, que estava sendo lançado. Uhum.
Bom, aí eu olhei aquilo e falei, legal, vamos criar. Criei o departamento. A coisa, Pionte, era de o nível da imprensa para com... Eu vou focar no sertanejo, hein? Nem vou falar dos outros, mas eu vou focar no sertanejo porque foi aonde eu me encontrei. Eu não podia subir nas redações para entregar o suplemento. Era um suplemento, todo mês, uma sacola com 5, 10 LPs. De todo mundo que você pode imaginar. Deixa aí que a gente pega. A imprensa ignorava. O sertanejo era brega. Assim como um dia Roberto Carlos foi brega. Porque foi. Ninguém amava Roberto Carlos como ama hoje, não. Tá? Eu tô até lendo um livro que mostra isso também. Ele teve que fazer muita coisa para aceitarem. Não, né? e as pessoas começaram também, acho que se ligaram. Então eu comecei a fazer aquele trabalho e as coisas começaram a acontecer. Dali a pouco vem, vamos lançar uma cantora boa, autora boa, Roberta Miranda. Pô, eu fiz um trabalho com a Roberta, depois eu até saí da gravadora e a Roberta me contratou, que eu me orgulho demais. Primeira capa de jornal da Roberta foi uma capa do Caderno 2, feita por um cara que eu admiro, que é o Luiz Antônio Giron. Era uma capa do Caderno 2 que ela estava com a mão assim, no peito, então não mostrava a cara dela, era só aqui esse pedaço. E a chamada era Eu Sou o Povão. O primeiro trabalho que eu fiz na Continental, cheguei lá, a Edmeia, que você deve conhecer. Edmeia, tô tentando trazer Edmeia aqui. Tem que ter o Edmeia. Mas a Edmeia, o pessoal ama e odeia a Edmeia ao mesmo tempo. Não, mas a Edmeia, ela é uma sumidade, ela sabe tudo, sabe? A Edmeia me chegou, ela me abraçou quando eu entrei na gravadora, ela falou, tem um trabalho aí pra você botar na imprensa, não sei como, porque ninguém dá bola. Que milionários já ricos estão chegando da China. Eu falei, China? Eles foram fazer lá por causa do Estrada da Vida, o filme. Foi sucesso na China e eles foram. Ninguém deu bola. Para conseguir uma notinha. Porque naquele tempo a gente brigava por uma nota numa coluna de um jornal, de uma revista. Era um parto. E aí fiquei na Continental. Eu fui desbravando esse universo. Consegui conquistar o respeito de alguns jornalistas muito críticos de música, tipo o Giron. Eu lembro que a primeira vez que eu saí da Continental, porque eu saí, depois voltei, ele deu uma nota no Estadão falando que a Continental perdia uma profissional que abriu a imprensa para o sertanejo. Eu falo isso hoje, tem umas fases da vida da gente que a gente tem medo, vergonha, né? Eu falo isso com toda a propriedade, com todo o amor do mundo. Eu abri a imprensa para receber o sertanejo. E aí veio Leandro e Leonardo, aí veio, Duque Dalvan, Tião Carreiro e Pardinho, Pena Branca e Chavantinho, a Taíde Alexandre, João Paulo e Daniel. Aí veio o Almir Sater, já foi uma coisa trazido pelo Wilson Souto. E aí, era preconceito? Era um mega preconceito. Era uma coisa, Pionte, que não existia vontade de saber o que é. E quando o sertanejo... Porque é aquilo, o sertanejo começou a ganhar um espaço. Ele já tinha um espaço, na verdade ele não começou a ganhar. Você não via num show de banda de rock, e que eu amava também, o tanto de gente que você via numa feira. Do tempo em que Barretos o show era em cima dos bois, né? Uhum. Assim, a gente ia pra lá e fazia o show em cima. Não tinha boa vontade, existia assim uma arrogância muito grande, que hoje não existe mais. E existia, em paralelo a isso, uma coisa muito interessante. Para aqueles artistas, e eu acho isso muito bonito, para uma Roberta, para um Leandro e Leonardo, era muito importante para eles serem reconhecidos pela imprensa especializada. Eles nunca tiveram vergonha disso. Eles sonhavam isso. E eu, que não era assim, amante do sertanejo, eu comecei a gostar do sertanejo trabalhando com eles. Porque aí você mistura a música, a popularidade e o interior dessas pessoas, que era muito gostoso, diferente de outras searas de artistas.
Então, para eles era muito importante aquilo. Fazer um show numa casa aqui em São Paulo e ter um reconhecimento, porque não tinha o público que tinha nas feiras e no interior. Era muito importante. De repente, uma TV Globo começar a abrir espaço foi pela popularidade. Não foi porque inicialmente se reconheceu o talento, não. Não foi. Não tenho medo de falar isso, não foi. É que era muita gente gostando. Era muita gente. E aí tinha aquelas frases, o dinheiro está no interior, sabe assim? Então, era preconceito sim, mas os que eram realmente especializados... Eu lembro que eu comparava na época, quando a guitarra elétrica entrou na MPB, pela Tropicália, existiu uma briga. Rolou uma briga séria ali, de Nara Leão, com o pessoal do Caetano e de guitarra e tal. Só que nesse ponto, o pessoal da guitarra e tal, eles tiveram o apoio da imprensa. Quando o sertanejo começou a ganhar espaço de popularidade, porque eu vejo muito isso, o sertanejo ele cresceu, ficou grande e foi para a grande mídia. Não foi a grande mídia que fez o sertanejo, não. Não foi. Eles já faziam show com outras condições e tudo, mas eles já estavam ali, estava todo mundo indo para um caminho que é o caminho que eles criaram. Tinha isso da imprensa, principalmente jornais e revistas, e tinha um pouco... Só que aí as televisões já tinham aqueles programas, tinha o Fantástico, tinha um outro programa da Manchete, que eu não lembro o nome, que eu fiz muita coisa. Eu pegava a equipe e falava assim, vamos comigo, a gente pegava um ônibus, e vamos ver esses shows aí, depois você me fala se não vale matéria. Que o cara, o artista, o empresário tinha aqui na bilheteria, Piunte, receber o cachê, e tinha vários casos que o empresário falava para o artista, não saia do camarim. Uhum. Porque o cara não pagou. E se o cara não paga, a gente não canta. Isso é matéria, né? Imagina, levar alguém junto. Super, né? Então, isso... E esses artistas, eles abriram um caminho que hoje a gente vê, sertanejo é tudo, né? O que é sucesso no Brasil? Sertanejo e suas derivações. Uhum. Eu vi esses caras abrirem assim, com uma enxada, e eu estava junto. Então, isso é muito legal. O Amigos mesmo, primeira vez que se juntou Amigos num palco, aí eu já estava dos dois lados, porque eu fiquei muito tempo com os artistas e com o Gugu. Foi no palco do Sabadão Sertanejo. Era tão difícil ter espaço e nenhuma revista quer falar de sertanejo. Ok, então vamos lançar uma revista. Eu lancei a Som Sertanejo e eu lancei a Sabadão Sertanejo, e eu tinha uma coluna no Diário Popular que se chamava Vou Te Contar, só para falar de sertanejo. Bom, já que não dão, a gente cria. E isso foi crescendo. Então, cara, hoje eu vejo essa história e eu falo, cara, que história legal. Porque, então, você se formou e já saiu assessora da Continental. No ano que eu me formei, eu tive filho e já estava trabalhando... Não, eu estava na CBS. Meu filho tinha meses e tal, aí isso, eu estou falando em 88. 88. 83, 87, 88, eu fui para Continental. E aí eu descobri um universo que, assim, eu não sabia que o Brasil tinha o tamanho que ele tinha. Você ia lá, o Rei das Maracas de Belém. Alípio Martins, e o cara era um fenômeno. E assim como o sertanejo veio a lambada. A lambada vai ser sucesso, não tinha onde colocar. Ia lá o pessoal da gravadora na Globo, vamos fazer uma novela que tem uma casa de lambada. E aí entrou a lambada na novela do Silvio de Abreu, Rainha da Sucata. E assim foi, e a mesma coisa, e aí foi se ganhando. Então, mas não, eu saí da faculdade trabalhando com os artistas, e com os sertanejos era maravilhoso, porque eu viajava com eles de ônibus. O artista, hoje a gente vê, todo mundo tem jatinho, né? Que eu particularmente tenho uma opinião sobre isso. Eu não gosto de viajar de jatinho, não. Eu gosto de voo de carreira. Era voo de carreira com todo mundo. E chegava num ponto, quando era... Vamos fazer Nordeste, Norte e Nordeste. Descia num lugar e ônibus. Vamos fazer o Sul.
ônibus. Interior de São Paulo, ônibus. Então era uma convivência maravilhosa. A gente vivia a vida desses artistas. Tem um negócio dessa época, você citou que a Silvia veio depois de você, que você, no seu lugar, a Arleide também você conheceu, você trabalhou com ela lá atrás. A Ed Cury é da família da Copacabana. A Ed ela é um legado, né? A Ed já era da família da Copacabana, da gravadora Copacabana. Quando Leandro e Leonardo, eles foram para uma produtora que se chamava Sunshine, do Augusto Canô. E já tinha lá uma assessora de imprensa. E, modéstia à parte, eu era a pessoa da assessoria de imprensa do sertanejo. Leandro chegou e falou assim, eu só fico aqui se trouxer a Esther. Eu fui para Sunshine. Nesse mesmo ano, Chitão e Chororó estavam lançando Deixar de Ser Feliz, que era de outra gravadora, não era da Continental. Me contrataram para fazer assessoria. Noeli me chamou para fazer o disco de lançamento de Sandy Júnior. Eu que fiz a coletiva de imprensa. Ah, foi? Foi. E aí, era assim, Roberta Miranda, eu saí da gravadora, a primeira vez eu saí demitida, porque mudou a turma. A Roberta me chamou para trabalhar com ela. A primeira viagem da Roberta para Angola, eu ainda na gravadora, eu que fiz com ela. Então, assim, quando a segunda vez que eu saí, porque aí eu voltei para a Continental, eu fui para o Selo Eldorado também, fiquei um pouco, tudo coisa de 1 ano e tal, a Continental me chamou de volta, e eu só saí da gravadora porque o Gugu, num determinado momento, falou, eu preciso que você seja exclusiva minha, eu quero você só comigo. E valia a pena, eu fui. Quando eu saí, logo em seguida a Silvia entrou. Que ela estava iniciando a mesma trajetória que eu fiz ali dentro. Que era uma escola, Pionte. Era uma escola, era sertanejo por isso que saindo pelo ladrão. Assim. Essa turma meio que domina hoje é por conta dessa criação, porque você fica... Todas vocês ali conviveram em algum momento, né? A Arleide, quando eu lancei essas revistas, Som Sertanejo e Sabadão, eu também fazia muito freela para a Editora Azul, que foi um braço da Abril e depois virou Azul, do Ângelo Rossi. E a Arleide era da Contigo. Então, levei muito a Arleide a assistir show de sertanejo, sabe? E aí, o Franco, nessa época, me chamou também para pegar o Zezé de Camargo e Luciano. O Franco, ele era doido, né? Assim, ele era mega, tudo mega. O Franco já era aquele que falava, não, você vai ficar só comigo. Não vou. Não sei o que isso vai dar, né? E aí... A Arleide já estava bem enturmada no meio, porque não tinha como. Os jornalistas que se abriam para isso, e a Arleide foi uma das que se abriu para conhecer, se encantavam. E aí eles chamaram a Arleide para ficar com eles. E hoje a Arleide é quem ela é. Eu acho interessante porque todas vocês ficaram muito tempo com uma pessoa, né? Você ficou a vida com o Gugu, ela com o Zé Luciano, a Silvia com o Bruno Marrone. E a Ed, né? A Ed, o Leonardo, a vida toda. Eu acho muito legal essa história, que fica muito jornalístico a entrevista, jornalística, mas o que eu ia te falar é o seguinte, aí você estava bem em gravadora, só que você estudou com um cara que ele já era Gugu na faculdade? Ou era ele era um ET na faculdade, porque assim, imagina isso, eu tô falando de 1980, tá? Ele entrou na faculdade no segundo semestre, no mesma turma que eu, porque no primeiro semestre ele fez de manhã. Eu estudava à noite, por motivos óbvios. Eu tinha que trabalhar de dia. Ele já trabalhava à noite. Ele apresentava o Sessão Premiada. Que eu acho que eu não peguei. Sessão Premiada era um negócio muito louco. Era um filme que passava um determinado dia no SBT. Aparecia lá aquele rapaz, loirinho, e ele falava assim, quando eu te ligar, você tem que responder uma pergunta. Aí você ganha algum prêmio. Era o Gugu. Ah, por isso que era premiada. E o que acontecia? O Gugu, ele era o cara mais atrasado do mundo na faculdade. E tinha um determinado dia que ele saía mais cedo e ele ia trabalhar, ele ia pra aula de terno. Anos 80. Faculdade de jornalismo. A gente falava, que é isso? Sabe? Mas ele já era um cara que estava trilhando ali uma história. Na faculdade, ele sentava muito na frente e eu sentava muito atrás. Nós nos aproximamos por questões de faculdade, de trabalho, de debates e tal. No último ano de faculdade, eu fiquei grávida. E aí eu conheci o Gugu de verdade. Assim. Uma hora ele ouviu essa história e me chamou e falou assim, você vai estar grávida? Eu tô grávida. Você vai se formar agora? Eu falei, vou. E aí, como é que você vai fazer com esse filho? Eu falei, vou criar, né?
E foi muito interessante, Pionte. E a gente estava na cantina, ele tirou um cartão do bolso, falou, olha, se você precisar de qualquer coisa, me liga. Ele já sabia que eu já estava trabalhando em gravadora, não era o posto dos meus sonhos, mas eu já estava indo, né? Me liga, tá? Se você precisar e tal. Não, eu te ligo. Nunca liguei, porque... né? E ele ficou muito preocupado. Toda vez ele vinha e se perguntava, você tá bem e tal. Criamos um laço ali. Nos formamos juntos e tal. Mas ele era um ET na faculdade. E ninguém... Na verdade, assim como tinha o preconceito com o sertanejo, com o Roberto Carlos, com o Gugu também. Os caras do SBT, meu. Era meio brega. Era brega. Tudo que hoje é mega sucesso. Imagino, tô lembrando de faculdade, iam tirar sarro do cara. Não, esse cara... Brega, lá o cara do... vem, liga aí, não sei o que. Mas era muito brega. E aí eu nunca liguei. Depois fomos nos reencontrar alguns anos depois, que ele me chamou para trabalhar com ele. Até a primeira conversa que eu tive com ele foi um amigo, o Matheus Nazaré, que era presidente da Chantecler, da Continental, e depois ele virou empresário. Foi empresário do Fábio Júnior, Alexandre Pires, e foi empresário do Gugu um tempo, da Promoarte, que tinha vários artistas. O Matheus falou, tô indo trabalhar com o Gugu. Eu falei, boa sorte. Não, eu tava na gravadora. Vem comigo. Eu falei, você tá louco, eu tô bem aqui. Tô saindo. E era assim, gravadora saía, o presidente, entrava outro. Esse tinha uma turma, esse tinha outra. Saía todo mundo. E aí eu fui conversar. Quando eu encontrei o Gugu na Promoarte, na Rua Aurélia, a primeira vez pra gente conversar, lembro disso, eu era CLT, tudo direitinho na gravadora e tal. Ele falou... A primeira frase que ele falou pra mim foi, você nunca me ligou, né? Eu falei, putz, não, Gugu, desculpa, mas eu segui outro caminho e tal. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. E daí para frente comecei um trabalho. E eu também falo, assim como foi necessário desbravar, criar trilhas para o sertanejo passar, foi preciso criar trilhas para o Gugu passar. Ele te chamou com o interesse de ter uma presença melhor de imprensa? Porque tinha trabalho? Na gravadora era o dia inteiro, imagina. A gravadora era o dia inteiro, fim de semana, tudo. Então, ele foi logo depois daquele episódio que ele foi para Globo e voltou. Que ele contando é muito bom, né? Que tem um vídeo dele no Porchat contando. Aí que tá. Hoje eu vou te falar uma coisa muito real, assim, que eu percebo. Sempre foi muito importante para os artistas terem presença na mídia impressa. Sempre. Porque era um reconhecimento. Vamos lá, a rádio para o sertanejo, para o artista musical. A rádio você pagava, tocava, né? Claro que você não ia pagar pro resto da vida, mas o primeiro start era promoção na rádio, pneu do carro pro diretor da rádio. Bicicleta, coisa para sortear e tal. Na TV não tinha isso. E a TV era brega. A TV tinha lá Contigo e Amiga, que viviam de dar pequenos escândalozinhos. Porque o escândalo que a Contigo Amiga davam, perto do que se tem hoje na internet, era que suco, né? Aí tinha Notícias Populares, que pegava pesado, bem pesado. Mas também você tinha que trabalhar. Eu lembro muito que uma vez Notícias Populares deu uma foto da Roberta numa casa noturna, num show, e tinha um copo de uísque, que nem era dela. Aquilo foi um inferno na vida da Roberta. Porque o medo que ela tinha do público, da mãe. Minha mãe vai ver isso, e não sei o que. Aí os fofoqueiros de rádio, né? O Leão Lobo, o Nelson, Rubens, falavam, olha, a Roberta bebendo na noite, porque tudo era assim, né? Não tinha escândalo, vamos criar. Então, aí, quando ele me chamou, ele precisava de alguém para fazer assessoria de imprensa dele e colocar ele nessas revistas, nos jornais e tal. Era só isso que eu ia fazer. Só isso. Mas aí eu comecei, a gente descobriu essa nossa identidade dos curiosos. Aí eu comecei a ir aos programas, já criei as revistas, que ele foi sócio da Sabadão, porque era Sabadão Sertanejo, a revista era Sabadão Sertanejo. E num dia de gravação, Pionte, ele gravava 2, 3 programas, eu fazia ali dentro 2, 3 edições da revista.
Saía pronto. Tinha um estúdio fotográfico, alguns repórteres e parará, e a gente fazia tudo ali, entrevistava as duplas, fazia a capa. Aí a Som Sertanejo, que já era uma revista mais elitizada um pouco, porque tinha matérias sobre o mundo sertanejo. Tem uma edição da Som Sertanejo que eu nem tenho mais essa, que eu fiz com o Pantanal, com a novela Pantanal. Eu fui para o Pantanal com o Sérgio Reis. Eu voltei do Pantanal com o Sérgio pilotando o avião. Eu falava, meu Deus do céu, esse homem sabe pilotar. Eu sabia mesmo. Aí ele me levou para outra fazenda dele e tal. Então era tudo assim. Então aí o Gugu começou a ver. Falou, pô, legal essa revista. Criamos a revista. Aí eu falei, Gugu, não tem muito espaço no jornal, vamos lá, vamos batalhar uma coluna de jornal para você. Ele estreou uma coluna na Folha da Tarde, eu consegui negociar isso, que estreou no dia 1º de maio, no dia que Ayrton Senna morreu. Era uma coluna meio social, meio entretenimento, diária, de segunda a segunda. E eu que fazia. Aí estreou uma coluna na Folha da Tarde, estreou uma coluna no jornal O Dia, infantil, porque ele tinha um nicho infantil muito grande. E aí a gente foi criando coisa, até que criamos. Ele falou, por que você não cria um site? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Vai lá no UOL, se eles fizerem, eu te dou 30 segundos por domingo. Criamos o Fuxico. E aí a gente foi criando. Aí eu comecei no programa, ia com ele. E eu... É muito engraçado isso. Assim. Eu não era uma pessoa benquista pela produção ou pelos diretores. Porque eu era quem? Eu era a pessoa do Gugu. Você defendia o Gugu. O Gugu me autorizava todo domingo, primeiro o Vanderlei, depois o Niltinho, a entrar no SBT. Claro que até hoje eu chego lá, todo mundo me conhece, tal. Mas no começo, porque eu ia pro camarim, aí tinha o ciúme. Por que essa mulher fica no camarim com ele? Ficava com ele se trocava, a gente ficava conversando, dando risada. Aí eu comecei a dar uns palpites de algumas coisas que estavam nas fichas. E eu fazia um trabalho, eu e ele. Domingo ele me ligava, me acordava cedo pra gente conversar, bater papo, não sei o quê. Então, assim, aí eu fui fazendo coisas. Aí ele começou a me levar nas viagens. Quando ele foi para Jerusalém, eu li uns livros, consultei um escritor, eu falei, essa sua viagem está toda errada, a produção. Toda errada. Está marcado aqui que você vai fazer gravação na Via Sacra às 9 horas da manhã. Você vai gravar uma feira. Porque é uma feira. Barraca vendendo coisa, gente, né? Temos que ir lá 6 horas da manhã. 5 horas da manhã. E assim foi. Levei o autor do livro junto para a viagem para Jerusalém, sabe? Eu, ele, Padre Marcelo. Então aí foi crescendo. Assim, acho que eu fui crescendo com ele e eu sei que muita coisa ele cresceu junto comigo. Não que eu fiz ele crescer, mas nós crescemos juntos em algumas coisas. Você passou por um assunto aí que é um capítulo que eu queria tratar aqui, que é o Sabadão Sertanejo. O Sabadão Sertanejo é um dos maiores sucessos do Gugu. Ele marcou uma história dentro do sertanejo, porque foi principalmente ali naquele começo de anos 90 que a gente nem sabia o que ia acontecer, e aconteceu aquele fenômeno todo. Depois veio o Amigos na Globo lá, enfim. Aí consagrou aquelas 3 duplas principalmente, mas não só. O que estava acontecendo para vocês criarem um programa só sertanejo? O Gugu não era o que ele consumia, né? Não, mas assim, existiam os programas que davam espaço para os sertanejos, né? Bolinha. Aqueles programas... Tinha o programa da Inesita, tinha o Som Brasil lá, um pouco, que dava mais para os raízes. Mas aí aquilo, o Gugu tinha essa sacada, o Magrão tinha essa sacada. Esse negócio está crescendo. E aí vai um no programa dele, vai vão dois, vão 3, vão criar um programa sertanejo. Mais do que isso. Aí um dia eu lembro assim, vai vestir roupa sertaneja. Ele, né? Verdade. Vai. E era muito engraçado. Ele de franja, não é? De roupa franja, de roupa de franja, chapéu. Não ficava com o chapéu no ar, mas tinha chapéu, muitas vezes. E aí foi imediato o resultado do Sabadão. Quando o Sabadão virou o Sabadão Sertanejo, foi o oásis no deserto para os artistas. Sabadão, né? Era um programa. Era um programa. Era um programa musical. Depois que virou sertanejo. Aí virou Sabadão Sertanejo. E aí, nem sei se durou isso, mas enfim. E era muito legal, porque era o retrato de um movimento, cara. E era um movimento que... Sabe aqueles filmes de ficção, quando vai acontecer alguma coisa que você começa assim, o chão
tremer um pouco assim, dali a pouco... Foi o sertanejo. A coisa começou a acontecer, a gravadora. A Continental, com a presença do Wilson Souto, embora ele não era o cara do sertanejo, o cara do sertanejo chamava-se Paulo Rocco. Graça de pessoa. Mas a Continental ganhou poder, ganhou ficha para jogar no cassino. Trouxe bons divulgadores de rádio, bons divulgadores de TV, montou um departamento de imprensa. E aí a Continental, aí depois já a 3M, né, ensaiou um pouco, mas aí quem era negócio bom na 3M, a Continental pegou. Leandro e Leonardo, Almir Sater, né? E aí esse movimento estava tremulando o negócio, sabe? A Edmeia, que cuidava dos sertanejos, e realmente é aquilo, ou amo ou odeio. A Edmeia eu sempre amei, porque ela vivia aquilo de maneira passional, total. Ela mostrava muito empolgada aquelas coisas. A primeira vez que eu fui para Barretos, cara, uma perrengue para Barretos. Fiquei numa casa alugada lá, num quarto que tinha mais não sei quantas pessoas. Que saco. Só que era um outro mundo. Você via aquilo, os carros que chegavam para assistir show em Barretos já eram carros que a gente não tinha em São Paulo. Então, assim, a coisa foi acontecendo e não teve muito tempo para pensar, tá? Não é que você fala assim, trabalhamos tantos anos para isso. Não, foi acontecendo, foi dando certo, foi acontecendo, foi dando certo. Você ajudava na seleção de quem ia cantar? Não. Não, porque era tanto sucesso. Tinha aqueles que tinham que estar. Roberta Miranda, Leandro e Leonardo, Mato Grosso e Matias, Dudu e Dalvan. Tem vídeo do Zezé e Luciano, mas muito no começo. Nada, não era assim. YouTube, dois ali. meninos, entendeu? Então, não, a seleção era muito... Era o que tinha. Tinham aqueles que as gravadoras apostavam mais, aí iam lá e negociavam com o diretor, né? Aí eu não fazia parte desse negócio. E, sabe, promoção, né? Mas não, eu não ajudava nada. Eu nunca dei palpite nos programas. Eu era uma pessoa do Gugu. Eu sempre fui a pessoa do Gugu. E muita gente torcia o nariz pra isso. E a gente se divertia. Mas é engraçado porque o programa, ele marcou muito, né? O Sabadão Sertanejo, feito por um cara que não era do sertanejo. O Gugu, no caso, né? Não tinha nada. Mas aí né? é que tá. Quando o Gugu vestia a camisa de um negócio, cara. E agora, com o acervo, que não sou eu que faço a parte, né, mais dura do trabalho, é a Rose que faz, né? Ela é especialista nisso. Mas ela vem me contando umas coisas que ela vê nos programas, eu falo, cara, eu lembro desse dia, dessa cena, sabe? Porque era o dia da gravação do Sabadão no SBT, eu me senti em Barretos. Era só gente passando, só gente sertanejo, né? Que são pessoas diferentes dos outros, né? Sempre foram, sabe? Eu não sei essa geração de hoje, mas eram pessoas muito abertas para conversa, para isso, para aquilo. Às vezes a gente não tinha pauta. Chamava o artista e falava, o que nós vamos falar essa semana? Sabe? E a gente criava. A primeira capa da Som Sertanejo, do Leandro e Leonardo, a gente queria mostrar a fazenda. Só que eles não tinham fazenda. Aí nós fomos para Goiânia e fizemos na fazenda de um amigo deles. Eu passei a camiseta, um tava com uma camiseta azul, se eu não me engano, o Leonardo com uma camiseta meio laranja, meio laranja, a gente passando a camiseta para eles ficarem... Levava fotógrafo, a gente levava tudo. Então, assim... como você disse, eles queriam estar na imprensa, né? Eles davam importância. E eu hoje acho que não tem muito isso, e é uma pena. Porque a verdade não estou puxando a sardinha para o nosso lado, que somos jornalistas, né? A imprensa, mesmo sendo a imprensa digital hoje, né, online, uma crítica de um especialista imortaliza a coisa, certifica, é uma chancela. É uma cobertura de um... Porque se você for pensar, Piunti, o que está sendo muito mostrado hoje no digital... quem vai cobrir esses eventos, vai lá no bastidor, fala com o artista no
camarim, uma ou duas palavras, mostra quem tem lá de famoso, de convidado e mostra uma cena do show. Isso não é cobertura de evento. Passa, né? Amanhã já não tem mais. Não, agora você registrar que o show em Jaguariúna durou tanto tempo, cantou, set list, o que ele cantou, quantas trocas de roupa esse artista fez, quem são esses músicos que estão com eles, que se você vê as bandas são até hoje maravilhosas, grandes músicos. Dali o cara foi pra onde? No meu tempo o cara saía de um show e ia para outro, né? Tal. Isso não tem mais, isso falta. Eu acho que isso é algo que está faltando, porque isso imortaliza. Tudo bem que o artista grava um DVD, mostra a produção, mostra isso, mostra aquilo, mas é um produto dele. Um produto reportado por alguém é outra coisa. Olhar com um olhar jornalístico, ver, conversar. Dane-se se tem lá o Cauã Raymond no bastidor. Não é isso. Eu quero conversar com as pessoas que estão na plateia. Eu quero mostrar o que essas pessoas... Quanto custou para aquela pessoa estar lá. É o primeiro show? Que hora ela chegou? Como se faz aqui nos shows internacionais, que chega 3 dias antes para ver Katy Perry? Tem isso no sertanejo. Tem isso na música popular, mas não é mostrado. Então, eles tinham nessa época essa visão. Eles queriam estar. E o Gugu queria estar também. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí, avançando no tempo, teve a guerra histórica do Domingo Legal contra o Domingão do Faustão. Os sertanejos muitas vezes fizeram parte dessa briga. Total. Né? Tinha um aqui. Alguém me contou uma história aqui, eu não lembro quem foi. O Chitão e Chororó foi para um lado, chamaram, não lembro, colocou família do Chitão e Chororó num programa, o outro era outro sertanejo. Vocês usavam muito sertanejo nessa briga? Muito, muito. E o artista musical em si, nesses programas, tanto no Gugu quanto no Faustão, ele ia para cantar 2 músicas. 3 músicas. É ao vivo, né? Se o Ibope começava a responder, quantas vezes os artistas falaram, eu preciso ir embora, Gugu, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar um avião. Já teve casos na época de colocarem um avião à disposição do cara para ele ficar mais meia hora. Teve isso? Opa, eu não lembro quem, mas teve. E era assim, existia uma espionagem nos bastidores, de um lado e de outro. Então, o Fausto vai levar o Chitão com a família... Gugu, vamos trazer o Leandro Leonardo com a família, com a mulher, com os filhos, que não sei o quê. Alguém soprava pra você. Total. E era divertido. Era uma adrenalina, cara, que você falava, a gente tem. E era assim, né? Era muito, não é que disparava um ou outro. Era meio corrida de cavalo, né? Cabeça a cabeça, assim. E aí, um se dava bem de uma vez, outro se dava bem de outra. E o sertanejo sempre foi uma moeda fortíssima. Fortíssima. Vocês tinham os números no palco? Ele tinha mesmo? No palco, opa, eu tinha no meu, até no acesso do Gugu, do Ibope, eu também, ele me dava o acesso. Ele não desgrudava daquilo. Ele entrava assim, agora, e além de ter no palco, existiam os aparelhos de TV ligados nas outras emissoras, é claro que o foco era na Globo. Vai subir pro comercial, Fausto, vamos também. Cansou o Gugu de entrar no palco com alguém cantando, para, espera aí, Leonardo. Chama o comercial e volta de onde parou. Sabe? Era muito doido. Era muito doido. E lá também era igual? Igual. Não é um mérito de um. É que o Gugu, ele vivia isso. O Fausto, existiam diretores e vendo isso. O Gugu tinha os diretores também e tal, mas ele queria tá vendo? Porque muita coisa era da cabeça dele e vai. Não tem, não. Isso aí era muito bom, né? Cara, porque fazia os dois fazerem coisa inacreditável. O domingo passava muito rápido. Porque era delicioso, assim. A gente esquecia que tinha que comer. Eu teve um orgulho, eu tava assistindo ao vivo o dia que ele quase pegou fogo, o próprio Gugu. Pois é. E foi verdade, ele machucou mesmo. Foi Viva a Noite, sim, foi sério. Era Viva a Noite? Era Viva a Noite aquilo, e ele ficou traumatizado. Passava na cabeça. Eu não estava com ele ainda nessa época. Não estava? Não. O que passava na cabeça do cara de entrar num negócio e passar no tom de fogo? Ficou um clássico dele, isso aí. Foi um clássico, sabe? Foi um clássico. Mas ele vivia mesmo.
Eu lembro que quando ele gravou um quadro que chamava Sentindo na Pele, o segundo, ele se vestiu de mendigo e foi pra rua conviver com mendigos. Foi uma coisa bem impactante. Eu lembro que eu não estava junto na gravação. Ele chegou em casa daquela gravação, me ligou chorando, que ele tinha se sentido... Ele falou assim, eu senti vergonha de ter a casa que eu tenho, de ter o que eu tenho, porque eu comecei a sentir o que aquelas pessoas sentem. De você olhar e falar, para onde eu vou? Não vou para lugar nenhum, porque eu não tenho. O que eu vou comer? Não vou comer nada, porque eu não tenho. E o mendigo desse quadro dividiu uma fatia de pão com ele e tal. Então, foi muito... Ele tinha... Esse era o diferencial do Gugu. Né? O Fausto, ele era mais o apresentador. O Gugu vivia o programa 24 horas por dia. E eles nunca foram brigados, né? Não. Nunca teve. Nunca foram amigos íntimos, nunca foram brigados. Mudando de assunto, 25 anos atrás você criou o Fuxico. Hoje, na internet, não existe nada que dê mais audiência nas redes sociais do que a fofoca. Sim. Né? E aí a gente entra naquela discussão de até onde a gente vai com a notícia. Né? Qual é o limite, né, de respeitar o espaço do outro? O que acontecia ali em 2000? Foi 2000, né? 2000. Para você pensar e ir para esse lado, porque no jornalismo sempre foi considerado um tipo de jornalismo menor. Sim. Falar de entretenimento, de celebridades. Na sua cabeça estava passando o que naquele momento para fazer o Fuxico? Olha, depois eu trabalhei na revista Fama, criei essas duas revistas na Editora Azul com a Ana Maria Fadigas, que era de entretenimento. Sabadão era entretenimento, né? Aí a gente estava iniciando a coisa da internet e eu lembro que o portal IG foi criado com muito dinheiro. O IG tirou os melhores jornalistas de todas as redações, Matina Suzuki, pagando muito. E eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com o Gugu, falei, esse negócio aí, acho que vai virar. Ponto. Aí o Gugu viajou. Dessa viagem ele me trouxe de presente uma câmera fotográfica digital, uma Vica, que você colocava um disquete na câmera e fazia foto, tirava o disquete, botava no computador. Aí tava lá eu brincando com essa câmera nos bastidores do programa, fiz uma foto, não lembro de quem, e mandei pro portal IG, que tinha um portal, acabando de lançar um portal que um site chamava Babado, que era de entretenimento. Mandei para a jornalista, ela imediatamente publicou, me mandou, eu entrei no computador, porque falei, olha isso aqui, Gugu, a foto. Que foto é essa de agora? Eu falei, de agora, tá no ar. Aí ele virou para mim e falou, por que a gente não monta? Você não monta um site, hein? E eu acompanhava muito o Entertainment Television, que já tinha um site lá fora. Que é o E com... o E. E com exclamação. Eu falei, vou pesquisar. Falei, Gugu, eu tô pesquisando como é que isso é e tal. Eu não sabia o que era um publicador, não sabia nada. Aí ele falou, monta um. Eu falei, não tenho grana, como é que eu vou montar? Eu tenho que ter jornalista, isso aqui. Ele falou, faz um projeto aí, leva lá no UOL, que você tem amigos, e assim aconteceu. Quando eu montei o Fuxico, que eu vim dessa realidade de gravadora, a gente ainda tinha coluna social. A coluna dele na Folha era uma página, nunca falou mal de ninguém. Porque eu partia do seguinte princípio, Pionte, eu que sou editora disso aqui, eu não vou falar mal dos meus amigos, não vou falar mal da Roberta Miranda, não vou falar mal do Gugu, não vou falar mal do Daniel, não vou falar mal de ninguém. Então, não vou falar mal de ninguém. Por quê? Porque o entretenimento, as revistas Amiga e Contigo tinham esse lado, depois seguiram até mais uma fofoca mais assim, mas o que o público gostava de ver? O jeito de vida, o modo de vida dos artistas. Onde ele come, o que ele veste, como ele viaja, se ele tem carro, como é o carro, se ele tem barco, como é o barco, e assim vai. Casa de artistas, teve nesses anos 80, cheio de artista que não tinha casa e arrumava uma casa alugada para fazer a matéria. Para fazer aqui, falar a cara dele? Tem um famoso cantor aí, que eu não vou contar quem é, que estourou, não é de sertanejo, na gravadora. E aí o cara era o rei de alguma coisa e eu quero ter avião, eu quero ter barco, eu quero ter isso. E o cara quis, vamos comprar um avião pro cara. Ele não tinha avião. Fizemos a matéria do avião. Só que aí, essa história é ótima, ele foi ao programa da Xuxa
E ele faria um show num determinado lugar, algumas semanas depois, e a Xuxa estaria nesse determinado lugar. E a Xuxa pediu carona no avião do cara. Ele não tinha avião. Aí a gente falou, vamos vender o avião. E vende o avião e vai lá na coluna Flagra da Contigo, que era editada pelo Ayrton Almeida. Ayrton, nós precisamos vender esse avião. Agora. Vende o avião. Era assim. E aí na minha cabeça, era isso que eu queria retratar. E que a roupa que ele veste, mas não tinha essa coisa de ele veste essa roupa porque a marca paga, porque a marca investe. Não, era tudo como o que ele come. Então era isso. A primeira fase do Fuxico, eu tinha uma coluna que chamava Pé na Estrada, que a gente viajava fotografando a viagem de ônibus com o artista. Tinha uma outra que era Camarim, que a gente mostrava o camarim daquele artista. Era entretenimento. Eu tenho 25 anos, o Fuxico foi lançado. Eu nunca tive um processo de um artista me processar porque eu destruí a imagem dele, eu falei uma mentira e tal. Então... Mas teve fases mais duras, né, de notícia, assim. No Fuxico, não. Não chegou a ter? Eu só, assim... e principalmente assim, doença, internação, morte, a gente só dava após, e até hoje, checar se isso é verdade. Nossa, então você ralou com o Gugu, né? Porque foram alguns dias, né? De morreu ou não morreu. Não, e aí todo mundo fala, seguraram a morte. É verdade, já estava morto e não falaram. Não tava, cara. É que a gente esperou um médico brasileiro, e foram 2, 3 dias, chegar lá, porque o americano é assim, acabou. Tem uma senhora ali que acha que pode... Já aconteceu um milagre com esse cara, quando ele era bebê. Na cabeça da Dona Maria do Céu, poderia acontecer outro. Vamos arrumar um médico. Arrumamos um médico que saiu não sei de onde para chegar lá a tempo e tal. Não tem essa que segurou para dar a notícia, segurou para que o Jornal Nacional... Que isso, gente? Você está sofrendo a morte do seu amigo. O protocolo lá é diferente, né? Totalmente. E o tratamento dos médicos com a família lá é diferente. Eles queriam um tratamento de um médico daqui. E aí a Dona Maria do Céu, que tem um médico, até hoje é médico dela, o Dr. Hussein era médico dela, ele conseguiu um amigo, um colega que estava num congresso e chegaria em Orlando rapidamente. Que foi o médico, eu não me recordo o nome dele, que deu as entrevistas todas, porque ele foi atestar que não tinha jeito. E aí depois teve... a questão da doação de órgãos, que também retarda, não que retarda o anúncio da morte, isso já tinha sido anunciado. Mas, enfim, então, assim, a ideia era, assim, por mais... E naquela época, o site não dava o dinheiro que hoje as redes sociais conseguem render para quem tem e tal. Mas, assim, eu nunca dei coisas antes de checar, assim, porque também se acontecesse algo comigo, eu gostaria que fosse checado antes. A Marília Mendonça mesmo, a gente já sabia que... voltou. Que todo mundo ali falando, já tá morta. Calma, gente, deixa a cabeça dessas pessoas, sabe? Gente que vazou imagem da roupa dela sendo tirada. Pra que isso, gente? Sabe? Por que não respeitar como se fosse a sua vida, sabe? Mas foi bem difícil. Até hoje, o Fuxico nunca mais vai ser o site topo do topo, porque ele não dá determinadas coisas. E aí tem 2 lados que a gente tem que analisar, né? O lado de quem produz e o lado de quem consome, porque o leitor também tem culpa nisso. Sim, ele que dá audiência. Sabe, né? as pessoas adoram fazer uma maldade na internet. Vamos parar com isso, gente. Vamos ser mais... Vamos respirar, né? Vamos ser mais leve, vamos nos divertir em entretenimento. Você, no Fuxico, você acabou sendo mais hoje executiva do que propriamente jornalista. Sim. Né? Você é meio que dona mesmo, administradora. Eu administro uma equipe, hoje a nossa equipe é bem enxuta, e agora eu estou me especializando em mídias digitais, porque também em mídia digital, uma coisa que eu aprendi na minha mentoria é que o termo viralizar, né? Todo mundo quer viralizar. Não é bom. Porque o viralizar, se eu viralizo uma coisa hoje e amanhã eu volto para o meu padrão... Você caiu, né? O meu alcance, o meu engajamento cai. Alô? Você não ganha por clique, como na internet foi se antigamente, ganhava.
Então, assim, existe toda uma questão a ser estudada. Vamos viralizar. Eu não quero viralizar, eu quero ter uma coisa constante. Mentoria do Kiso, que não Rafael Kiso. que não é da turma dos mentirosos de internet, Não, é o cara outro é esquema. dados, é oriental. Assim, primeira aula com ele, eu falei, cara, não vou dar conta. Não vou dar É conta. muito bom mesmo. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para entender, para aprender e para colocar em prática. O trabalho de assessoria, você quer fazer ainda? É um negócio que está no seu radar? Eu faria. Hoje não é mais assessoria de imprensa, é assessoria de imagem, né? É gestão de imagem, para não ter que fazer gestão de crise. Não é legal a gestão de crise? Não, cara. Não é. Depois né? Depois que passa. E tem gestão de crise de todos os tipos. Hoje, por exemplo, Piunti, todos os artistas se sentem... eu tenho minhas redes sociais. Cara, cuidado com o que você faz nas suas redes sociais. Que você vai ser... Você pode pagar um preço muito alto por isso. Que se você tivesse sido alertado, você não faria e não pagaria o preço. Porque a vida a gente vai levando, ela vai acontecendo. Eu vou dar um exemplo real, que eu analisei e falei, cara, como eu gostaria de ser próxima a essa pessoa antes disso acontecer. Não sou nem antes nem depois. A Isa, quando se separou do marido, grávida, fez um vídeo contando, expondo o drama dela e tal. A imprensa inteira abraçou a Isa, acolheu a Isa. Passa-se alguns meses, a Isa volta com esse cara. A imprensa, eu cansei de ver gente falando na TV, escrachando ela. Cara, ela tem o direito. Mas, se ela não tivesse nessa ponta, você pode ver que até hoje não tem foto da Isa, do companheiro dela e a filha. Ela está pagando este preço. E isso tem que ser pensado. E isso quem pensa, me desculpa. Assim como o cantor canta, o especialista em gerenciamento de imagem pensa. Então, antes de fazer, respira de novo, respira outra vez. É a grande briga hoje dos assessores, né? Com os Porque artistas. O artista põe lá um negócio, o assessor hoje ele não vai mais batalhar por notinha. Se é um comunicado de um show cancelado, ok, publica lá na rede do artista. Mas não é só isso. Né? Eu acho que a gente perdeu... Eu adoraria voltar a trabalhar com assessoria de imagem, porque a gente perdeu o glamour, contar o trabalho. Você que é especialista nisso, Pionte. Quantas vezes você viu alguma matéria ou alguma narrativa ou alguma reportagem legal de como hoje é gravado um álbum? Porque não se grava álbum, se grava músicas. Mas quantas vezes você viu isso? Quantas vezes a gente viu o cara gravando uma música que daqui a um ano vai ser um grande sucesso? E a gente fala, eu lembro quando ele mostrou ele gravando isso na casa dele ou no estúdio. A pressa da curtida no dia... faz com que ele não faça essas coisas. Mas aí você perde é o que eu falo. Quando eu estava antes te contando que eu estou me especializando em curadoria de acervo e eu defendo que o artista precisa fazer o seu acervo enquanto ele está vivo. Porque quando ele não estiver mais aqui, por mais que eu fiz a curadoria do acervo do Gugu, o tempo inteiro pensando o que ele gostaria que fosse imortalizado. Assim como eu vejo hoje acervo, não é uma coisa morta, estática. O acervo ele é jornalístico. Ele tem que juntar com aquilo que é a história do artista, o momento que está vivendo. Assim como no momento lá atrás dos sertanejos, do Gugu, nós todos fomos na casa da Dinda cantar para o Fernando Collor de Mello, porque era aquele momento, e todos os sertanejos foram. Hoje existem N coisas acontecendo e que vão ser esquecidas. E, às vezes, se você desloca um momento social daquela música, daquele assunto, por exemplo, hoje Gustavo Lima dizendo que quer ser presidente, você tem que colocar isso tudo num contexto social, até para depois, no futuro... Não vai ser presidente, mas vai ficar esse negócio que pode virar uma mancha na carreira do cara.
Não é assim. O cara sai de um problema com casas de aposta e vai virar presidente. Isso tudo tem um contexto social que tem que ser estudado, reportado da maneira correta, para que lá na frente não vire uma coisa contra ele, sabe? Então isso, sim, eu estou no momento de me reinventar. E esse projeto de acervo é uma coisa que eu acho que amanhã uma universidade, um estudante, um especialista vai fazer uma pesquisa, ele pode ir no acervo do Google, que ele vai encontrar o contexto social, ele vai encontrar tudo que estava acontecendo e mais a história do Google. Eu acho que esses caras que são muito grandes, principalmente esses que construíram esse movimento. Eu estava vindo para cá, também comentei isso com você, eu fiquei chateada. Eu botei uma playlist de sertanejo anos 90 e 2000. Não tinha uma mulher e não tem Roberta Miranda. Cadê a Roberta Miranda? A Roberta tem uma importância, gente. Hoje é muito fácil ter Paula Fernandes, Ana Castela e tantas outras maravilhosas, né? A Marília Mendonça reconheceu a importância da Roberta Miranda. A Roberta é grande, muito grande, mas falta a chancela, colocar as pessoas nos lugares que lhe cabem. O lugar que cabe a Roberta Miranda é muito maior do que o lugar que ela está colocada. Ela é muito mais do que uma cantora famosa. Ela não é uma cantora famosa. Essa mulher, imagina, cara. Ela entrou num mundo machista, e não era machista existia o machismo e existia a tradição. Não tem mulher aqui, não. Sabe? E ela foi e batalhou, a Roberta foi revolucionária quando precisou ser. Tem uma capa de LP da Roberta, que é extremamente revolucionário e que eu me orgulho de ter feito parte dele, que é O Sol da Minha Vida. A Roberta Miranda está dentro do mar, saindo do mar. A gente viajou para litoral norte de São Paulo para fazer essa capa, com o Paulo Vasconcelos, fotógrafo, que era o cara que fotografou, grande fotógrafo, que história da Elis Regina, Rita Lee, tudo foi capturado pela lente do Paulão. Não deu, porque o tempo estava ruim. Nós fomos parar em Angra dos Reis, na casa da Lúcia Veríssimo, que emprestou a casa. Nossa, eu sabia. Para fazer essa capa. E era uma capa de uma mulher saindo da água, mostrando aqui nada, mas saindo da água. Então, assim, tem que colocar essa mulher no lugar que ela merece. E da maneira como ela merece. Porque depois vai dar para fazer a hora que quiser isso, mas eu acho que nesse momento de efervescência, tem que, assim como Chitão e Chororó também é colocado, Chitãozinho e Chororó, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas falta contar essa história. Essas histórias precisam ser contadas, organizadas, para que estudiosos tenham como pesquisar isso de uma maneira, inclusive, ninguém melhor que o artista para saber o que ele tem de importante, sabe? Ninguém melhor que a Roberta para saber o que ela fez. Primeira visita de Roberta Miranda a Angola, me revistaram até a alma para poder entrar e fotografar lá no show que era pro presidente. O lugar estava em guerra, gente. Não era Angola que tem agora, não, sabe? A água do hotel, melhor hotel de lá, era o Meridian de lá, a água, não tomava banho de banheiro porque a água era marrom. Tinha toque de recolher, não sei se tem ainda, acho que não. Mas, enfim, e essa mulher foi cantar lá. Uma mulher, com uma banda e tudo, enfim. Então, acho que isso tudo precisa ser... Porque senão a gente vai eternamente, né, contar a história da Bossa Nova, muito tempo depois, contar a história da Tropicália, muito tempo depois. Vamos contar a história enquanto eles estão aí, aqui, sabe? Então isso é uma coisa que me encanta. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas me encanta. Eu deixei 2 assuntos específicos para tirar a dúvida. Você acabou falando aqui, a casa da Dinda, você estava junto já? Tava. Todo mundo tira o corpo fora dessa história. Fala, não, eu não sabia que era lá, ou eu não sabia que era alguma coisa. Então, eu já entrevistei vários aqui que estavam lá. E ninguém assume que sabia que era um show e que ia ser usado politicamente pelo Collor. Não, a gente gravou pro programa Sabadão, cara. Então, surgiu. Foi o Gugu que levou a turma? Foi todo
todo mundo. Ali foi um acerto de empresário com diretor de TV, de tudo. Era hora de... Vamos lá, vai. Silvio Santos teve a semana do presidente. O que era aquilo? Puxa-saco do presidente. Todo mundo tinha ali, a política. E eu sou uma pessoa extremamente politizada, tá? Tenho minhas opiniões e tal. Mas a política era diferente, né? Depois estourou o escândalo do PC Farias, o escândalo de tudo. Mas quando a gente foi, era para apoiar o presidente. Porque ninguém acreditava também que o presidente iria... Fazer o que fez. Fazer o que fez, cair. E também caiu e voltou, né? Então, né? E tava todo mundo ali. Tava Ibrahim Suede na mesma mesa que eu. Eu vou falar agora uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém. Eu roubei um guardanapo da casa da Dina. Eu tenho o mérito se o Collor lá, o presidente, roubou o Brasil, eu roubei o guardanapo. Sabe? Todo mundo sabia onde estava, todo mundo sabia que estava cantando pro presidente, todo mundo sabia que aquilo ali ia ser usado. Porque foi usado no programa, ele não usou aquilo depois em campanha dele, em defesa, nada. Sabia que aquilo ia ser transmitido, gente. Óbvio, tava gravando. 3 ônibus de gente indo pra casa da Dinda fazer o quê? Tomar chá? Não, todo mundo sabia. E eles eram ingênuos. Hoje, os sertanejos não entrariam mais nessa. Mas naquela época, gente, tava todo mundo brigando por seu lugar ao sol. Sabe? Fui eu, Inês de Castro, uma grande jornalista amiga minha, que até pouco tempo estava na Band FM, Jussara e Mara Maganha, 3 jornalistas da Editora Azul. Tava lá, Editora Azul, Editora Abril. Né? Então não tem nada de... Não sabia, não. Foi pego de surpresa. Não. Nem o Gugu, todo mundo sabia que estava indo ali gravar para botar no ar. Porque também, Pionte, quem que sempre apoiou a música sertaneja? O pessoal das fazendas, do agro, disso e tal. E quem queria apoiar o presidente? O pessoal, os fazendeiros, o agro e tal. E tá tudo certo. Não tô falando em ideologia política, gente. Eu tô falando de coisa de comunicação popular, sabe? Como hoje a política é escancarada nos telejornais e vai pro lado que a emissora mais gosta. Naquela época não era nada disso, gente. Era uma ingenuidade com uma pitada de inconsequência. Mas todo mundo sabia que saiu muito mal porque o Collor caiu, né? Foi esse que foi o problema. Deu ruim. Mas você vê que nem foi tão comentado aquilo passou. Se fosse hoje, com esses sites, mundo, né? meu pai do céu, os caras iam responder pro resto da vida. Mas não, era só gravar. Isso aqui, era uma gravação. Isso aqui, garotinha, isso aqui vai explodir. E explodiu. Explodiu. No claro. Programa explodiu. Deu audiência pra caramba. Claro que como não, né? E aí chega ali, você não tinha ideologia política, não tinha partido contra isso. PT não é PT, é isso, é aquilo, PSDB, PMDB, sei lá. Nem lembro qual era o partido do Collor. Mas era o apoio ao presidente. O presidente não caía no país, gente. Não tinha essa. Agora cai, sobe, desce, vai e volta. Não. Essa história é muito boa, porque acabou ficando como... Quem não gostava do sertanejo dizia que o sertanejo foi a trilha do governo Collor. Foi, né? Foi. Esse que é o problema. Foi. Foi. Não é uma... Assim como lá atrás, o Eu Te Amo, Meu Brasil, foi a trilha da ditadura. E foi. É história, né? É história. Não dá pra apagar história. E é muito pior você tentar tirar a sua responsabilidade. A verdade é falar, não tive responsabilidade. Por quê? Porque eu fui cantar. Sabe, naquele dia, cantou pro Collor. Se existisse um outro evento com possibilidade de exposição na mídia, porque eles só cantavam. Ninguém ali falou, eu apoio, não apoio. Nenhuma música falava de política. Era mesmo sertanejo de sempre. Como eles foram usados? Foram usados. Pelo poder? Foram usados. Então, eu acho aí que tá... A maturidade nos ensina que é melhor você contar a verdade e falar, não é que eu fui vítima, mas eu tava ali, cara. O bonde era aquele, eu tava naquele bonde. Não tinha como falar, não estava. Não vou cantar. Eu tenho uma foto do lado do Collor, tá lá em alguma gaveta. Tá, eu, Inês, Mara, tal. Tá lá em alguma gaveta, mas tenho. O que eu vou fazer? Não vou negar? É. Não
Não vou negar. Quesida, fala que foi, né? Pô. E um outro assunto que você passou aqui por cima, eu não sei se você pode falar dele, que é o caso do PCC. Isso daí teve desfecho? Teve desfecho. Foi um inferno na vida do Gugu. Antes, só de te falar, eu estava na faculdade quando aconteceu isso. A gente teve uma aula sobre isso, discutindo se foi correto ou não tirar o programa do ar. Porque eu acho que teve um dia que não foi pro ar, né? Foi, um domingo, a gente estava lá com o programa todo feito. O programa não foi pro ar, foi gravado e depois foi exibido. Quem estava nesse programa, inclusive, que não foi pro ar e que se mostrou como ele é realmente um grande amigo, foi o Leonardo. O Leonardo estava nesse programa, que já ninguém queria ir no programa seguinte, mas ele foi gravado e foi exibido depois. Olha, o caso PCC foi julgado e o Gugu foi inocentado. Ele foi inocentado? Foi inocentado, porque aquilo ali era processo criminal, cara, não era uma brincadeira. Ali era um negócio muito sério, N erros de produção, os comandantes dos programas, os apresentadores, eles não estão só, eles têm uma equipe por trás. E essa equipe tem autonomia, sempre teve, né? E o Gugu, olha, o Gugu apanhou tanto nessa época, tanto, que as pessoas responsáveis, e não vem ao caso quem ou não, começaram a tirar o time de campo. Eu lembro, até hoje, que eu entrei no camarim, ele ficou muito mal, muito mal. Eu falei, olha, eu não sei direito o que está acontecendo, porque era tudo muito inédito. Eu falei, eu só quero dizer o seguinte, cara, conta comigo. Então, é isso. Eu acho que é sério isso, não deve acontecer e tal, mas essa maneira severa de enfrentar as coisas, ela precisa existir. Nós estamos precisando de medidas mais severas contra muita coisa que não precisaria estar sendo mostrada e não precisaria estar sendo consumida, porque eu prego muito isso. Quando eu fico mediando comentários no Fuxico, que às vezes a gente conta uma coisa, nada, assim, a Xuxa fez uma cirurgia no joelho, e a gente sempre deseja boa sorte, saúde. Cara, o que comentam embaixo? Quero ver se ela vai no SUS. Umas coisas que você fala, gente, vamos tirar esse amargo da vida e vamos promover uma vida mais leve, uma coisa mais divertida, uma coisa mais para cima. Vamos torcer a favor do outro para que volte para a gente essa energia e assim vai, sabe? Mas foi lamentável, foi vastamente o caso do PCC julgado, tramitou em todas as instâncias que você pode imaginar e foi feito lá, foi julgado e tal, e depois até as pessoas envolvidas se acertaram, o Gugu se acertou com todo mundo e tal. E lamentável, sim, mas aconteceu e vamos enfrentar e vamos aprender. Acho que erros existem. Ninguém morreu ali, graças a Deus, para aprender e fazer direito. Acho que Isso ali foi uma loucura. Eu lembro da faculdade... Até hoje, né? É engraçado que sabe que hoje as faculdades ignoram isso, mas é uma coisa a ser discutida. Eu acho que é para ser, total. Inclusive porque não foi pro ar por uma medida judicial, não foi? Uma medida judicial. Alguém derrubou. Entrou desenho animado. A discussão mesmo tendo errado, ou tinha desconfiança na época, deveria ter tirado do ar, o próximo é uma discussão que a gente teve na faculdade. Não, e até para se retratar, o mesmo espaço poderia usar aquilo, né? Seja um programa corrigindo isso, enfim, qualquer coisa enfim, que seja. Mas não sei, o julgamento, eu não sei julgar assim com tanta isenção, né? Mas eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser apresentado pelas faculdades, sabe? Tudo tem que ser apresentado. Apresentado e discutido mesmo, né? Muito, muito. Uma pergunta de jornalista, tem uma coisa muito legal que aconteceu no seu trabalho com o Gugu, que é um cara extremamente famoso, um cara conhecido no Brasil inteiro, e de uma exposição muito controlada. Assim, a gente não sabia nada que vocês não queriam que a gente soubesse. Não tem como fazer isso. A minha pergunta é como é que você fez isso esse tempo todo? Porque alguma coisa o pessoal fica sabendo. E do Gugu, no tanto que se falou depois que ele morreu,
de gente que provavelmente sabia de coisas durante a vida dele e que nunca falou. É parceria com você? Dá alguma coisa para... Não. O Gugu era muito reservado. Muito reservado. E existia um respeito. Não teria por que ser diferente. O que aconteceu depois, que é o que eu te falo, que virou um domínio público, é lamentável. Mas, não, nos últimos 10 anos, assim, o meu trabalho era mais administrar, não. Ser legal com as pessoas, explicar, calma, tal. E às vezes, depois teve muita coisa de responder por e-mail, né? Então, eu recebia tudo, já adiantava mais ou menos para ele e o que era, como ele achava que isso poderia ser respondido, e escrevia e tal. Sabia, se ele me passava as ideias, eu sabia escrever do jeito que ele falava. Sabia palavras que ele não falava e que, enfim... Não, existiu um respeito. Pena que quando esse respeito... Quando a pessoa não esteve mais aqui, muita gente, eu acho que tinha um respeito falso. E aí jogaram o nome dele na lama, assim. Mas ele era impossível você estar com o Gugu, conversar com o Gugu, conviver um pouco ou entrevistar o Gugu e não sair falando, putz, que cara é legal, esse cara é muito legal. E ele era mesmo, ele foi um cara muito legal, muito agradável, interessado, curioso, pesquisador, maníaco por informação, por saber conhecer. E aí isso era quem esteve próximo a ele e tal. Hoje tem tanta gente que fala, Gugu era meu amigo. Mentira. Eu não era uma amiga de frequentar a casa do Gugu. Não era, estou almoçando. Não, a gente tinha uma outra coisa. A gente estava sempre conectado, a gente falava sempre. A última palavra que ele me falou na véspera dele viajar foi ter guardado isso no meu WhatsApp, conta comigo. Eu não respondi conta comigo também, mas eu mostrei para ele que ele pode contar comigo. Enquanto eu estiver aqui, quando eu estiver em outro lugar, a gente se encontra para conversar futuramente, numa outra vida, mas não dava para não gostar dele. Às vezes a gente brigava, opiniões, divergências, e discutia e não sei o quê, mas amizade. Amizade é isso. E o João Augusto vem para televisão? Você é assessora dele também? Não. Informal só. Eu sou informal, é aquilo que você falou da Silvia Comeneiro. Ele tem vontade, mas ele tem que ser preparado para isso. Se o Gugu estivesse aqui hoje e ele falasse, pai, eu quero ser um comunicador, o João entregou muito envelope no prédio da Rua Augusta ali, de andar em andar. Ele botava o menino lá, vai entregar correspondência. É assim que se começa, assim que o Gugu começou. Então, ele tem que ser preparado. Claro que ele tem condições, mas uma coisa que eu já acho bacana no João é que ele não fica usando o fato dele poder... Ele podia produzir um programa. Ele poderia um canal, um só programa. Bancar uma equipe? Bancar é fácil. Mas não, eu acho que ele tem potencial, mas não basta ter potencial. Ele tem que querer e querer muito. Porque o Gugu quis muito e eu cheguei a ver Gugu exausto, assim, de 3, 4, 5, 6 dias virado, trabalhando, gravando, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo. Se você não gosta, se você não quer, chega uma hora, não dá. E mais, você tendo condições para ter uma vida mais tranquila, eu acho que isso o tempo vai dizer. Carisma ele tem uma cara linda, um caráter maravilhoso e conviveu com esse pai bastante. Então, aí agora ele que vai saber, o tempo vai dizer, ele vai escolher. Tomara, eu torço, porque eu torço por ele, torço porque ele seja feliz. Agora, se ele quiser ser um empresário, que ele seja feliz também. Né? Então, Esther, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de receber você aqui. Porque faz muito tempo que eu tô tentando. Para de fazer charme, Pionte. Mas já sabe também que vai sair muita notícia sobre essa entrevista. E tem jornalista que não gosta de ser notícia, né? Mas nesse caso, você vai ser... Nada que a gente conversou, tudo que a gente conversou é a minha história.
E eu tenho orgulho da minha história, assim. Se eu tivesse que escrever tudo de novo, faria as mesmas coisas. E quero seguir fazendo coisas, porque eu acho que esse é o grande barato do trabalho. E jornalista tem muito isso. Se a gente gosta do que faz, que nem você. Você gosta do que faz, você consome essa música, você gosta dos artistas, você é respeitado. Você é respeitado pelos meios de comunicação como um especialista. Não tem que fazer outra coisa, né? Então, eu acho que é isso. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Você é um cara que eu acompanhei. Primeiro, assim, nem sabia quem era você, de onde você era e tal, e já sabia de você. Saía coisa minha no Fuxico, pô. É. Tava sempre lá. E eu acho bacana isso. Eu acho que essa é a vida, é isso, é troca, né? E estar aqui, para mim, é... Você me chamar para conversar com você é um atestado de que eu fiz alguma coisa boa na minha carreira. E eu fico muito feliz por isso. Pô, então, muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço e estamos aí. Obrigado. Sucesso para você.